Bom dia a todas e todos. É com muito prazer, muita honra que nós recebemos todos e todas que estão nos acompanhando pelas redes do MDJT para mais um MDJT Debate. Vocês estão acostumados a ver aqui, nesse local, o Dr. Afonso Paciléu, que além de um grande advogado em São Paulo, é também o maior apresentador de eventos jurídicos do país. Ele teve um compromisso e não pôde estar conosco hoje, por isso eu fui escalado. Meu nome é Horácio Conde, eu estou aqui, sou um dos membros do MDJT, porque componho hoje a diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que é uma das entidades que é organizadora e fundadora e idealizadora do MDJT, e tenho a todos e todas aqui com muito prazer, vou ter e tentar cumprir essa grande missão de substituir o Afonso Paciléu na apresentação desse nosso debate. Nós teremos hoje a presença do senador Paulo Paim conosco para debater as questões relacionadas tanto às MPs quanto ao Estatuto do Trabalho. E antes disso eu tenho aqui que cumprir um script para pedir para todos nos dizerem pelas redes sociais se estão nos ouvindo bem, e nos escreverem. Podem mandar mensagens, dizer de onde estão falando conosco, onde que estão nos ouvindo e principalmente se o áudio e a imagem estão em termos aí para vocês, né? Peço que todos compartilhem em suas redes sociais essa live que nós vamos fazer hoje, porque é através do compartilhamento mesmo que nós vamos ganhar corpo em divulgação, etc. Essa live já está sendo transmitida em todos os canais do MDJT, em todas as nossas redes e em diversas redes das outras associações que compõem, entidades que compõem o MDJT, que é uma entidade formada é um movimento formado, um coletivo formado por associações, por entidades de classe, por sindicatos, de magistrados, de advogados, de servidores, de auditores, enfim. Todos os atores que são interessados, além da sociedade civil em geral, na manutenção e na defesa da justiça do trabalho. Eu vou passar aqui, então, antes de convidar todos e todas, para uma abertura que nós vamos fazer, que é uma das aberturas que nós temos, um dos vídeos que nós temos, para mostrar um pouco da história e do que nós já fizemos pelo MDJT. Viva a Justiça do Trabalho! Viva a Justiça do Trabalho! Viva! Uma segunda de manhã, debaixo do sol escaldante, aqui lotando a avenida, como há muito tempo não se vê advocacia fazer. Todo o desmonte da Justiça do Trabalho promete precarizar e piorar ainda mais a vida daqueles e daquelas que já são mais marginalizados no mercado de trabalho, como as mulheres, os negros e as negras. A Justiça do Trabalho é o único lugar onde grande parte da população resgata sua cidadania. Não há Estado de Direito sem Justiça do Trabalho. Nós não geramos prejuízos para o governo. O CNJ tem números de Justiça do Trabalho. É a justiça mais séria. Nós arrecadamos imposto para o governo. Não adianta imaginar que extinguindo a Justiça do Trabalho vão acabar os conflitos trabalhistas. Os conflitos trabalhistas são inerentes ao próprio capitalismo. Diferente do que muito se disse, existem algumas inverdades, como a Justiça do Trabalho não é apenas presente aqui no Brasil, mas em diversos países ao redor do mundo. Agora, eles querem o quê? É liberar o armamento e acabar a Justiça do Trabalho. Quer dizer, relações de capital e trabalho é na bala? Vai ser na bala? Não! O povo brasileiro é o que sofre uma das piores divisões de renda do mundo. E o seu capital, o seu patrimônio, o seu bem, são os seus direitos. Por ser contra o revisionismo histórico,
que tenta transformar direitos duramente conquistados pelos trabalhadores em privilégios ou meros custos econômicos. Nessa lógica, a Justiça do Trabalho, depois do Ministério do Trabalho, são os próximos do Ministério Público e, por fim, os sindicatos. Além disso, o governo ameaça reduzir os direitos trabalhistas com a PEC 300 e a carteira verde e amarela. A OAB de São Paulo entende que é um direito essencial e constitucional da democracia e do Estado de Direito. Porque o governo Bolsonaro está cercado de pessoas que pensam na extinção da Justiça do Trabalho. Então nós precisamos levar informativo do que é verdade da Justiça do Trabalho. Congratulações aos organizadores desse evento, que é replicado em 41 cidades do Brasil pela ABRAT no dia de hoje. Estaremos entrincheirados, unidos e de braços dados com todos que têm compromisso com os direitos fundamentais da cidadania dos trabalhadores. Essa é uma primeira atividade de muitas outras que terão em defesa da justiça do trabalho. Estamos juntos, independente de que cada um aqui tenha votado nas eleições de 2018. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa luta é de todos nós. Mobilizar a sociedade brasileira e conscientizá-la através de atos, de manifestações. Essa união é maravilhosa, é bela e deve assim prevalecer. Servidores, magistrados e advogados, todos juntos, porque essa justiça do trabalho não é do advogado, não é do servidor, é da cidadania, é da população. E juntos vamos defender a justiça do trabalho. Bom, pessoal, voltamos aqui e já temos conosco os nossos participantes de hoje, que são, além de mim, a doutora Paula Fernandes, que está representando a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a doutora Mariana Machado, que está representando a AMAT, que é a Associação dos Mineiros Advogados Trabalhistas, o doutor Luciano Mazzucci, que está representando hoje a Federação Nacional dos Advogados, a doutora Avateia Ferraz, que está representando o MAT, que é o Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, o doutor Fábio Gaspar, que está representando e é presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, do Estado de São Paulo, o doutor Alex Miller, que está representando o SINAIT, que é o Sindicato dos Auditores do Trabalho, e conosco está também o senador Paulo Paim, que é senador da República, é deputado desde 1985, se não estiver enganado, foi em 2010, antes ainda. Não, eu me elegi em 86, constituinte. Aí ficou 87, 88. Tá certo, então. E foi em 2010, dentre outras coisas, em 2010 o senador mais votado do Rio Grande do Sul, e que tem um trabalho além de toda a defesa da justiça do trabalho e dos direitos trabalhistas em geral, porque compõe o Partido dos Trabalhadores e tem isso por ideal, mas também e é bom de se relatar, um dos autores do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e é coautor do projeto de lei, e da minha parte pessoal tem a minha admiração, grande admiração, por todo o trabalho que tem também contra o racismo estrutural e os problemas estruturais que afligem o país, e para mim, pessoalmente, o racismo é um dos mais graves. Eu devo também, antes de passar a palavra ao senador para suas considerações iniciais e aos nossos entrevistadores, também dirigir uma palavra de solidariedade a toda a nação brasileira por conta dos mais de 80 mil mortos que nós temos hoje por conta do Covid. E, em especial, me valer aqui da figura distinta do que representa a perda que aconteceu hoje, na madrugada de hoje, do Dr. José Mentor, que é o fundador do Partido dos Trabalhadores, uma grande liderança. Depois acho que a gente pode falar até mais e lembrar da história e trajetória. Esposo da doutora Graça Mello, que é uma colega nossa em São Paulo, advogada.
e deixar aqui, com a figura dele e de tudo que ele representou, também a palavra de solidariedade do MDJT a todas as famílias que tiveram entes familiares, amigos que se foram em razão do Covid. Vou passar, senador, então, a Sua Excelência a palavra para fazer suas considerações iniciais, desejar um bom dia à Vossa Excelência, dizer que é um prazer, uma honra para nós recebê-lo e agradecer a dedicação do seu tempo ao nosso movimento. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Começo com você, Horácio. Cumprimento o Alex, cumprimento o Fábio, a Eva, a Mariana, a Paula e o Luciano. E também me somo à tua introdução, homenageando o mentor, que foi, sem sombra de dúvida, um grande homem público, alguém comprometido com causas e não com coisas, e em toda a sua vida pública sempre esteve ao lado dos setores mais vulneráveis e defendendo o interesse do povo brasileiro. Lamentamos muito, sofremos junto, fica aqui a nossa solidariedade. Num momento como esse, não tem como iniciar nenhuma live, eu saí de uma agora, era lá com o estado de Santa Catarina, sem falar da crise que estamos vivendo com essa pandemia. E faz todos nós sofrer. Calcule as famílias, quando a gente fala em números, né? A gente, número, mas são pessoas que perderam a vida, né? Esse quadro é assustador, estamos chegando aí, vamos chegar, queiram ou não queiram, a mais de 100 mil mortos, hoje está em torno de 85 mil. Já estamos chegando à barreira de 2 milhões e 300 mil, há quem diga que é 10 vezes mais, e que seja 5 vezes mais, ou se fosse só isso, né? 2 milhões e 300 pessoas já confirmadas no Brasil. E eu recebi ontem aí um material que veio de jornalistas da Alemanha, em resumo, e que fizeram estudo junto com o IBGE, e diz que cada médicos já morreram. Temos aí a nação indígena, que não dá para esquecer num momento como esse. Estamos chegando a 19 mil contaminados, em torno de 600 já morreram, 145 povos contaminados. É nesse cenário que nós estamos vivendo, e a notícia boa, digamos, para o momento, é que pelo menos a Câmara aprovou o Fundeb numa redação, no meu entendimento, muito positiva, o relatório da deputada Dorinha, que eu espero que o Senado aprove também em regime de urgência, pela importância do Fundeb permanente, aumentando a participação do Estado de 10% para 23%, que vai ser fundamental para toda a estrutura no mundo da educação. Alunos, professores, técnicos, servidores, enfim, todos estão na expectativa que vai ser muito bom para todo o povo brasileiro. Aqui eu faço já essa minha introdução, ficando à vontade nesse diálogo com vocês. Não sou advogado, não pensem que aqui vai estar um especialista em direito, né?
eu sempre digo que o homem público ele é um generalista, né? Ele procura atuar nas maiores áreas possíveis, né? Eu tenho a satisfação de dizer que apresentei mais de 1000 projetos, dezenas se transformaram em leis em todas as áreas, sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem foi relator foi Maia Gabrilli, Romário, Flávio Arnes e Celso Russomano, todos foram fundamentais. Fui o autor do Estatuto do Idoso, fui o autor do Estatuto da Igualdade Racial e fui o relator do Estatuto da Juventude. Eu fui o relator no Senado e a Manuela foi relatora na Câmara. Viajei o Brasil, alguns de vocês, pelo menos setores, viajaram comigo por 2, 3 vezes, combatendo a terceirização, brigando pela liberdade, pela democracia, e termina a construção, um pouco antes ainda dessa outra viagem, da política de salário mínimo, que eu defendia, e fui relator da política que nós construímos, de inflação o dobro do PIB, mas sabíamos que o viável era a inflação mais PIB, e assim fizemos. E foi esse o acordo firmado no final. Chegamos ao salário mínimo, eu estou lembrando do tempo que eu cheguei no parlamento, né? Foi em 86. Chegamos de $60 para $350. Infelizmente, essa política de salário mínimo também foi desconstituída, né? Claro, ninguém está esperando PIB positivo o ano que vem, pelo contrário, conforme as informações, que poderá ser de 8 a 9 negativo. Mas é nesse cenário que nós vamos conversar. Poderia dizer que o Congresso, em tempo de pandemia, ficou um pouco mais sensível, e somente por isso que nós derrubamos a 905, que é a verde e amarela, senão não tinha derrubado. Derrubamos a 927, senão não teria derrubado. E estamos lá vendo chegar todos os dias medidas que aprofundam a retirada de direito dos trabalhadores, mas nesse clima de pandemia, a maioria dos projetos, quase que 95%, é aprovado por unanimidade. Agora, está chegando... aprovar por unanimidade. Tanto o Fundeb como ele, embora não está na pauta ainda do Senado, eu já pedi urgência. Claro, no pronunciamento, já que é tudo virtual, né? Daqui de onde eu estou sentado, eu falo no plenário do Senado, né? E fiz o apelo para que fosse votado essas 2 matérias com urgência. Estamos precisando muito, muito, muito também. Eu quero aproveitar esse momento para que haja pressão da sociedade, via as redes sociais, para que o Congresso esteja reunido e aprecie os vetos. Tem inúmeros vetos importantíssimos. Eu destaco aqui o veto número 13, a ajuda de emergência para mais que em torno de quase 15 milhões de pessoas que não estão contempladas. Essa ajuda de emergência de 600 a 1.200, 1.200 é para a mulher que é a chefe, que acaba coordenando, né, dona de casa, que o marido vai embora e abandona com os filhos. É comum nesse país, infelizmente, né? E por isso é mais do que justo que ela ganhe as 2 cotas, que dá, então, o 1.200. Foi uma luta das mulheres, tem que ser dito isso. Isso avançou porque as mulheres compraram essa batalha e fizeram acontecer que fosse aprovado. Mas tem vetos lá absurdos, né? Como aquele que tira a água, a cesta básica dos povos indígenas, né? Por exemplo, e quilombolas também, e outros que foram vetados, que vão na mesma linha, que quando eu falei de 600 a 1.200, foi o primeiro projeto. Chegou lá com 200, chegou a 1.200, graças à mobilização social. Agora, se nós não fizermos uma sessão com rapidez para a derrubada de vetos, esse povo tão sofrido vai ficar ainda desesperado, gritando por socorro, por uma ajuda de R$600. Ponto. Já falei até demais para quem ia dar uma saudação para vocês. Tá bom, mas falou muito bem, senador. A lembrança, dentre diversos pontos que Sua Excelência pôs, a lembrança de que de 10, 7 são mulheres e pretos e pardos, somada à lembrança de que quanto mais pobre é a família, mais ela depende da renda trazida pela mulher. Isso diz muito a respeito do cenário atual que nós estamos vivendo aqui.
Eu vou passar a palavra para fazer então a primeira pergunta à doutora Paula Fernandes, que representa a Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de São Paulo. Bom dia, Paula. Bom dia, Horácio. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu quero aqui agradecer ao senador Paulo Paim por ter aceito o convite, participar conosco aqui nesse brilhante evento, onde vamos tratar de um assunto de suma importância, e se assim posso dizer, tem sido o calcanhar de Aquiles dos trabalhadores aqui do nosso país. Quero aqui externar os meus sentimentos à viúva, a Graça Mello, viúva do José Mentor, que é nossa conselheira seccional da OAB São Paulo, uma grande amiga e uma mulher aguerrida. Senador, conte-nos sobre a construção do novo Estatuto do Trabalho e se Vossa Excelência vislumbra a possibilidade de sua implantação diante deste parlamento eleito em 2018. Grande Paula Fernandes, uma bela pergunta de um tema que, de fato, nós estamos tratando. Na verdade, quando vem a reforma trabalhista, que foi uma varredura no direito dos trabalhadores, passaram até que eu acho um absurdo, sempre achei, né? Eu tinha alguma discordância com alguns setores organizados dos movimentos populares, passaram até que o negociado está além do legislado. Ora, eu dizia, para que fazer lei, então? Se vale a negociação, daqui para frente, rasgue-se tudo, dentro de todos os códigos, de todas as áreas, e não só do trabalho, e vale o que as partes negociar. Bom, daí a barbárie, né? É o tempo que quem tiver mais força ganha. Que na tal de livre negociação, quem tem mais força? Quem tem a caneta na mão e admite e demite? Ou o sindicato, que eles cada vez fragilizaram mais? Dito e feito, né? Não contente com tudo isso, e por isso eu vou dizer da importância do Estatuto, só vou dar uma atualizada agora, eles agora não querem mais nem o negociado sobre o legislado. Eles querem dizer o seguinte, mesmo o acordo negociado, protocolado, carimbado na justiça, acertado, tem que valer o acordo individual. Para ver a barbárie nesse país, que inúmeras MPs que chegaram lá, vieram com esse artigozinho lá, e claro que brigamos muito até o momento, pelo menos essas duas que tratavam disso, a 925, e a 905 e a 927, né? Tratavam, as duas eram pontual nessa questão. Pois tinha lá nas outras MPs também, né? Mas a que ponto nós chegamos? Nós percebendo na época que isso ia acontecer, reunido com advogados, com diversos setores, Ministério Público, enfim, o Alex participou também, né, Alex? Chegamos à conclusão que não adianta ficar só, digamos, no recuo e combatendo o que eles encaminhavam, que nós tínhamos que encaminhar uma proposta também que fosse pautar aqueles que são contra o direito dos trabalhadores. E aí surgiu a ideia do Estatuto do Trabalho. Chegamos num acordo, que eu estava no centro desse debate, eu não estou personalizando, só estou situando, né? De que o ideal seria que as entidades apresentassem o projeto de estatuto na Comissão de Direitos Humanos, para quem está nos assistindo, que ali é permitido que se faça isso, que as entidades de caráter nacional apresentem, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, eu, como presidente, aí é eu mesmo que eu avoco para mim a proposta e vamos fazer o debate nacional. É isso que nós fizemos. Já realizamos inúmeras reuniões nesse sentido. Sei que o momento é delicado com esse Congresso, sei que é delicado, e por isso não impulsionamos mais muito debate sobre o Estatuto. Agora, também, com tudo que nós estamos vendo, não tem como não ligar a abertura que aqui fizemos, e vocês também falaram, da pandemia, ou seja, o nosso inimigo invisível. Com o inimigo invisível, Covid-19, nós estamos vendo que muita mudança foge da nossa alçada, vai acontecer no mundo do trabalho. Vou dar um exemplo. Meu próprio gabinete, eu tenho gente que trabalha aqui em Brasília e também no Sul. Nós estamos percebendo que muitos deles produzem mais
e eles estão contentes, para eles não é cansativo, nesse trabalho virtual, que é a tendência mundial, muito mais do que o trabalho presencial lá no prédio onde eu tenho meu escritório. Todo mundo chegava todo dia, assinava o ponto direitinho, bonitinho e tal, e vamos lá, vamos trabalhar. O dinheiro público aqui não é a casa de mãe Joana, com todo carinho, a expressão que eu estou usando aqui agora, né? Não é que todo mundo aqui vai ficar numa boa. E assim nós fazíamos. Temos que trabalhar no gabinete como se fosse uma empresa, que nós devemos tudo que nós temos aqui, com essa liberdade de produzir projetos, causas para o nosso povo, a quem nos paga. E percebemos nós que está mudando. E isso é real. Eu dei esse meu pequeno exemplo, que lá deve ser 15, e aqui eu tenho uns 25, mais ou menos, um pouquinho mais ou menos isso. Esse o trabalho virtual, o chamado teletrabalho, ele tem uma tendência a avançar muito. E, consequentemente, nós vamos ter que nos debruçar, para mim, cada vez mais em cima do Estatuto do Trabalho, mas com essa visão que o mundo está apresentando para nós, né? Então, eu diria, nem o Estatuto que eu apresentei, e a CLT não deixa de ser um Estatuto na minha ótica, né? A CLT que está sendo tão desmontada, tão rasgada ao longo desses últimos anos, né? Um Estatuto você não aprova em menos que 10 anos de debate. Todos que eu aprovei, eu participei desde o primeiro momento, não como autor nem relator, inclusive do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Vejo que o Estatuto dos Povos Indígenas há 30 anos aí e não deixam aprovar, que tem interesse que não aprove, né? Os outros, sim, foram no mínimo 10 anos, os outros 4 que eu trabalhei e ajudei a aprovar, 3 de mentoria e um relator, foi muito debate, porque o Estatuto, cada capítulo, ele trata de um universo enorme de questões, né? Um Estatuto que tem 200 artigos, vou dar um exemplo, é quase que 200 leis que estão ali colocadas, né? É a nossa Bíblia, como alguns falam, a nossa Constituição do mundo do trabalho. Por isso que há possibilidade de aprovar? Há, mas não posso aqui vender ilusão de que isso nós vamos conseguir aprovar em 1, 2 anos. É praticamente impossível. E resumo da resposta, provavelmente, quem sabe, no próximo mandato, mas dá para aprofundar o debate e qualificar aquilo que nós todos queremos em tempos modernos. Eu não gosto do termo a nova revolução do mundo do trabalho, né? Eu gosto que as grandes mudanças que vamos ter no mundo do trabalho pós-pandemia. Agradeço, senador, a excelente explanação. Muito obrigado. Eu agradeço, Paulo. É isso, agora vou passar... Se eu estiver muito longo, vocês me dão um toque que eu tenho condição de diminuir a resposta, viu? Tá bom. Não, esse é o intuito mesmo, ouvi-lo, senador, mas à vontade, qualquer coisa a gente passa para esse plano. E eu vou agora também passar a palavra à próxima perguntadora, não sem antes fazer aqui uma referência a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Adriano Santo, a Isabel Medeiros, que é nossa conselheira aqui na Arte em São Paulo, Carlos Alberto Patrício, diversos, mandando lembranças ao senador, aos participantes, lembrando do passamento do doutor José Mentora, e lembrando até algum, aqui a doutora Luzia Cantal me fez uma lembrança, vou fazer aqui, histórica também, de que esteve presente na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, o doutor José Mentor, para um evento há alguns anos atrás, numa mesa composta só por Wellington Cantal, Florestan Fernandes Filho, que Florestan Fernandes faria 100 anos se estivesse vivo, estaria nesse ano, o professor Florestan Fernandes, como deve ser referido. Foi deputado junto com ele. Foi deputado, que honra, hein? Que honra. Grande professor com todas as letras maiúsculas, não é? Grande professor. E Lívio Enesco, nós fizemos uma mesa e um debate muito enriquecedor na associação. Vou passar agora a palavra para a doutora Mariana Machado fazer sua pergunta, suas colocações, ela que representa a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. Obrigada, Horácio. Gostaria primeiro de desejar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando agora. Agradecer em nome da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas ao senador Paulo Paim, que aceitou o nosso convite
para vir aqui nos auxiliar nesse debate, nesse movimento de resistência. Eu, como conselheira da AMAT, gostaria também de externar os nossos sentimentos a todos que perderam alguém, né, nessa luta contra o Covid-19. Sabemos que está sendo um momento muito dolorido e de luta contra o inimigo invisível, né, e que pudermos fazer como pessoas, pensando em outras pessoas, para que esse momento seja menos impactante, menos doloroso, que todos tenhamos aí a empatia para assim, né, agir. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para convidar a todos a seguir a AMAT nos canais de Instagram, no nosso canal no YouTube, no Facebook, em nome da nossa presidente, uma mulher aguerrida e à frente, que tem defendido muito o movimento, e também os advogados trabalhistas em Minas Gerais, doutora Cássia Ratten. Eu queria só fazer essa introdução para a gente conseguir avançar nesse debate já proposto, partindo aí da própria explanação feita pelo senador Paulo Paim. Senador, tivemos aí no final de 2017 o início da vigência da reforma trabalhista, que, como nós todos aqui sabemos, não foi precedida de amplo debate, igual aconteceu lá com o Código de Processo Civil, que acabou culminando com o novo Código de Processo Civil em 2015. Na opinião de Vossa Excelência, quais foram os principais reflexos dessa reforma para empresários e trabalhadores que nós já conseguimos ver nesses 2 anos, com alguns debates públicos, alguns debates individuais através de ações judiciais? O que Vossa Excelência destacaria como principais reflexos dessa reforma? Olha, o objetivo que eu percebi logo no início, de forma assim ampla, tinha 2 objetivos: enfraquecer o movimento sindical e a justiça do trabalho. Porque eles entendiam que, se enfraquecesse o movimento sindical, tiraram toda a estrutura do movimento sindical. O movimento sindical, período pós-reforma, muitos tiveram que demitir funcionários que não esperavam, muitos ficaram com problema até na demissão, porque não tinham como pagar, porque não entrava mais a contribuição que eles tinham de direito. Muitos tiveram que vender os prédios, inclusive, foram inúmeros. Enfim, eu fiquei acompanhando. Quando eles vão no campo de atacar, inclusive, a justiça do trabalho, isso demonstra, mais uma vez, que eles conseguem, em parte, o objetivo. Porque eles dizem que as ações diminuíram, mais ou menos isso, 50% diminuíram. Claro, quando você diz que, se você perder a ação, você vai pagar, então o camarada pensa lá, bom, eu tenho para receber 10 mil. E se eu perder? Eu tenho que pagar 3, 4, 5 mil? Isso está no conjunto da obra ali incluída, né? Para mim, então, essas 2 questões são as questões chaves, que são enfraquecem o seu trabalho. E veja que, na mesma linha, nas MP, depois que eles continuaram com esse objetivo, eles chegaram a ter a ousadia de dizer, se a empresa dizer que está dificuldade, embora você já tenha entrado com uma ação há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, chega agora, você diz, olha, vou fechar as portas e, com isso, eu vou pagar só metade do que o trabalhador tem direito. Matéria brasileira transitada e julgada, está escrito lá na MP, para ver como a sanha deles de fragilizar o interesse do trabalhador e, consequentemente, fazer uma lei que acaba com o direito dos trabalhadores. A questão também que me preocupa muito, que eles trabalharam muito nesse sentido e continuam ainda forçando mais a barra, é que quando o sindicato tem um acordo, é a ultratividade, né? Quando ele tem um acordo, e no ano subsequente, não havendo acordo, vale o acordo passado, isso também eles atacam 24 horas por dia, na mesma lógica. Eles dizem que o princípio está assegurado lá no campo da reforma do Temer.
enfim, prejudica a todos, não amplia nada e flagela em muito a CLT, que eles dizem, não, mas essa CLT é de 70 anos atrás, sei lá o quê. A CLT é o instrumento mais atualizado de todos os códigos do trabalho, de todos os códigos que a gente conhece, não só do trabalho. Então, ali sim houve já uma grande revolução, mas eles não contentes com isso, retiram o direito dos trabalhadores, fragilizam em todo sentido e, principalmente, não querem que eles estejam organizados. Isso, para mim, é o de mais grave que está no corpo da reforma trabalhista e eles continuam atuando no mesmo sentido. Se você olhar para a Verde e Amarela e olhar para 927, e olhar, se não me engano, para 936, vai na mesma linha o objetivo. Fragiliza tudo, fragiliza a carga horária, tem a questão dos enfermeiros, que é até um crime, a gente chama eles de heróis, mas, ao mesmo tempo, quer fazer uma legislação onde eles são obrigados, pelo acordo individual, a fazer uma jornada, aquela 12/36, né? Mas obrigatória, antes passava pelo acordo, agora diz que não, agora pode ser o acordo individual. Resumidamente, que o estatuto é longo. Eu tenho aqui um monte de folhas que falam do estatuto, que visa corrigir tudo aquilo que eles querem tirar. Obrigada, senador. A fiscalização do trabalho, eu poderia falar, né? Mais do que o Alex poderia lembrar, e que eles fragilizam também, e por aí vai. É isso, muito bem. Muito agradeço, bem. Mariana, aí pela pergunta direta e objetiva, e eu procurei responder o mais rápido possível. Ótimo, obrigada, senador. Estamos aqui hoje para aproveitar o tempo do senhor e ouvi-lo. Obrigado. Exatamente. Muito obrigado, Mariana, pela pergunta. Muito obrigado, senador, pela lembrança, inclusive, desse um dos principais pontos que fragilizaram os trabalhadores quando a gente vê a aprovação de uma reforma, entre muitas aspas, né? Uma reforma para prejudicar. Geralmente se adota um discurso de que, mas se ele tem receio de perder é porque não tem direito, né? Ignorando como é um processo judicial, ignorando que o trabalhador é um cidadão fragilizado, já oprimido normalmente ao longo da sociedade, que não tem o costume de lidar com poderes estatais, etc., dificuldade com os testemunhas. Acho que foi muito oportuna a lembrança de Sua Excelência a esse respeito. Vou passar aqui agora a palavra ao doutor Luciano Mazzucci, nosso grande companheiro advogado trabalhista aqui em São Paulo, para fazer suas colocações e as perguntas, ele que representa a federação, hoje, a Federação Nacional dos Advogados. Bom dia, Luciano. Bom dia, obrigado, Horácio. Queria desejar muito bom dia a todas e a todos, obrigado a todos os participantes que estão nos prestigiando. Inicialmente, queria prestar condolências a todos os familiares, né, das vítimas dessa pandemia aí que assolou nosso país, em especial prestar condolências à nossa querida amiga Graça de Mello, que perdeu seu marido nessa madrugada, o doutor José Mentor. Em nome da Federação Nacional dos Advogados e do Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho, queria saudar o nobre senador Paulo Paim, que atendeu prontamente ao nosso convite, e em especial saudar também todos os representantes das entidades aqui participantes. A minha pergunta, senador, como defensor incansável dos direitos sociais e do Estado Democrático de Direito, como Vossa Excelência se depara com os constantes ataques à democracia do país, aos direitos sociais, em especial aos direitos trabalhistas, já que a gente sabe que o governo aí é um incansável crítico da nossa justiça do trabalho, né? Com a palavra aí, senador. Luciano, veja bem, o eixo para mim da tua pergunta, eu começo a questão da democracia. É assustador a forma como um governo eleito, eu não vou nem aqui criticar a forma ou não que ele foi eleito. Eu sou daqueles perdeu, ganhou. Se acha que dá errado, vai brigar lá na justiça. Foi eleito num processo que a democracia permitiu. Agora, depois de eleito, está no poder e ficar atacando a democracia que o colocou no poder, é como se ele questionasse o próprio poder
que ele representa. A oposição cria problema para esse governo? Não cria. Vocês sabem, todos vocês estão aqui sabem. A oposição não cria um problema. Ele é que cria problema para eles mesmos. Alguns exemplos práticos. Como é que você, em plena pandemia, que já falamos, todos nós aqui já falamos, do inimigo invisível, atacando a nossa gente, matando a nossa gente, 100 mil mortos, eu diria que é só pegar um mês que vai ser isso, nem um mês, já está em quase 90, né? Sei lá, 3, 4, 5 milhões de contaminados. E nós vamos para o 4º ministro da Saúde, que dizem, eles mesmos, que o 3º lá é transitório. Então, nós vamos para o 4º ministro da Saúde? Não temos até hoje uma coordenação e depois joga para o Supremo e joga para o Congresso a responsabilidade de que o que não está funcionando. O Congresso aprovou tudo que foi mandado para lá. Ah, mas para atacar a pandemia nesse momento não dá só para dizer que o Supremo diz que eu posso investir, aplicar até trilhões, mas o Supremo disse, o Congresso confirmou, tem que aprovar uma PEC. Aprovamos a PEC número 10, com as suas contradições, que eu sei que todos nós temos, mas aprovamos para dizer não. Nosso objetivo é salvar vidas, como todos os países do mundo estão fazendo, né? Não importa o sistema, centralizado numa visão de que a meta é salvar vidas. Mas não. Tivemos passeatas contra a democracia, ação em frente ao Supremo contra a democracia, ação em frente ao Congresso, provocada pelo governo atual, porque não é a oposição que provoca isso, né? Então, isso nos preocupa muito, 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 muito. Me preocupa muito uma frase que é usada muito nesse governo. Vocês querem direitos ou querem trabalho? Essa frase mostra a ótica do governo. Ora, nós queremos direitos e deveres e queremos trabalhar, claro. Ninguém quer ficar em casa dormindo, coisa parecida. Direitos e deveres. Mas se você vai na filosofia de que você quer direitos ou direito ao trabalho, tu vai ter que viajar no tempo e voltar ao tempo da escravidão, onde o senhor dos escravos dizia: vocês querem ter uma senzala para dormir e um prato de comida? Ou não querem ter nada? Claro que os escravos se rebelaram e conseguiram, com muita luta, a liberdade. Só que vamos voltar a isso de novo? Eu chego dizendo uma hora dessa, liberdade abre asas sobre nós, né? E que a gente consiga avançar na linha de queremos direitos, sim, queremos regulamentação do mundo do trabalho. Olha, num país como o nosso, onde depois talvez eu falo ao Alex, porque ele atua muito nessa área de fiscalização e combate ao trabalho escravo. É o país que mais tem trabalhadores escravos ainda. Já libertamos, que os órgãos competentes, mais de 50, 60 mil deve estar já de libertos de trabalho escravo. Como é que você não vai ter uma linha mestre que diga o que pode e o que não pode no mundo do trabalho? Nós somos um país que, embora ajustamos, a Benedita da Silva foi fundamental, o projeto que regulamentou a vida das empregadas domésticas, e assim mesmo a maioria das empregadas domésticas não tem carteira assinada nesse país. É nesse país que nós estamos vivendo e que nos preocupa cada vez mais. Eu quero reafirmar o que eu disse: direitos e deveres para todos, direitos e deveres, e não só para aquele que tem o direito a trabalhar, para ter direito a um prato de comida, como eu diria. O salário mínimo do Brasil é uma vergonha internacional. Às vezes comparam o nosso com... Não, porque nos Estados Unidos não tem todos os direitos que tem aqui. Sim, mas quanto é que é o salário mínimo lá? Mas não baixa de $1.500, serviço mais simples. Eu tenho um amigo simples, operário, que foi para lá, o cara ganha $5.000. Se alguém duvidar, depois eu explico quem é e dou nome. É $5.000 por mês. E aqui no Brasil, $200. Claro que há uma diferença entre a legislação de lá e aqui, mas pela forma como os trabalhadores, inclusive no campo social, como são tratados. Por isso que eu reafirmo que é importantíssimo, nós podemos atualizar, claro que podemos atualizar, nós avançarmos no Estatuto do Trabalho,
ou seja, alguns dizem a nova CLT, para ficar muito bem regulamentado direitos e deveres de empregado e de empregador. É isso, Luciano? É isso mesmo, senador. Bom posicionamento, bela exposição. O interesse nosso, despertar aqui do nosso movimento, é justamente pela defesa, né, da justiça do trabalho, contrário aos conflitos e à precarização nesse mundo do trabalho, né, senador? E acho que é nesse sentido mesmo e defender a nossa democracia. Eu acho que é por aí mesmo. Obrigado pela explanação, senador. Luciano, deixa eu complementar. Eu me lembro da terceirização. Então, eles aprovaram um projeto lá na Câmara, veio aqui para o Senado, eu consegui pegar o projeto para relatar, digo, isso aqui não passa aqui. Aí fizemos aquele movimento no Brasil todo, todos vocês colaboraram, pode saber. O AB, CNBB, enfim, suprapartidariamente, viajamos todos os estados. Eu me lembro que eu fazia 3 estados por fim de semana. 3, pegava estados colados, né? Eu atravessava a fronteira de um estado para o outro, viu? Não é para outro país. Ou atravessava a fronteira de carro, ou pegava um voo mais próximo. Fazíamos 3, e sempre na Assembleia Legislativa, para que ninguém dissesse que isso era uma articulação do sindicato X ou Y, era sempre na Assembleia. E tive todo o apoio, não nego, das Assembleias em todos os estados, e fomos a todos os estados. Fizemos um belo relatório, tivemos a carta de cada estado contra a terceirização, se eu não me engano era o PL 30, né? Contra aquela terceirização. Eles percebendo que o Senado nós ia segurar e não ia deixar aprovar, que havíamos construído com todas aquelas cartas que ia para cada senador, tirado do seu estado, 3 por estado, é mais fácil do contato, né? O que eles fizeram? Desarquivaram um projeto antigo lá na Câmara e aprovaram a terceirização. E o presidente acabou sancionando. Então, a terceirização já foi um golpe na democracia, na liberdade, e num projeto que veio da Câmara. Só que, claro, eu fiz um substitutivo construído com a sociedade civil organizada, que vocês aqui representam muito bem. Desarquivaram um de... Acho que eu nem estava ainda no Senado, de 10, 15, 20 anos atrás, e mandaram para cá, porque eu estava na Câmara. Esse projeto foi aprovado no Senado, sei lá, eu não era senador ainda. Uma barbárie aquilo. Mandaram para a Câmara. Daí eu estou no Senado. Aí me deram, como digamos, o pulo do gato, né? Agora ele está lá, não está aqui, quero ver ele pegar. Não tinha como pegar. Aí aprovaram e virou uma lei, que aqui um dos meus assessores bota o termo que eu não vou falar, porque eu não vou ler o que ele disse, mas só vou dizer, sim, uma palavra, uma lei oportunista e cruel contra o povo brasileiro, essa da terceirização. É verdade, senador, é verdade. Agradeço, senador, e contamos com a sua luta lá em defesa da justiça do trabalho lá no Congresso. Obrigado, senador. Devolvo a palavra, doutor Horácio. Tá bom. Luciano, muito oportuna sua pergunta e também a resposta do senador. Olha, senador, devo dizer aqui que nós estamos sendo acompanhados por centenas, não sei se mais milhares aqui, que eu não estou conseguindo acompanhar tudo, de pessoas aqui, Antônio Costa, Roberto Miguel Santos, Lívio Enesco, sempre presidente aqui da associação de São Paulo, dos advogados de São Paulo, doutora Aide Cabeza, Rosa Jorge, tem bastante gente mandando um abraço aqui também para o Alex Miller, bastante gente, então fico feliz com todos acompanhando e também, senador, compartilhar uma incompreensão que tenho pessoal e acho que de muitos advogados trabalhistas a respeito dessa situação que Vossa Excelência pôs, comparando sempre com a legislação estrangeira as questões nacionais, né? Não sei por que a gente tem que comparar e comparar olhando para o pior, né? Os Estados Unidos, como Vossa Excelência bem lembrou, tem um salário mínimo muito maior, a FSLA lá, CLT deles, entre muitas aspas, é mais antiga que a nossa, de 38, a nossa de 43, lá a legislação também é estadual, então o custo para se fazer a defesa do direito da empresa relativo ao trabalho e do trabalhador é muito maior. Eu nunca ouvi ninguém falar em custo Estados Unidos, mas custo Brasil relacionado ao trabalho tem muito. Então a gente sempre olha para o pior, né? Um grande advogado aqui de São Paulo me confidenciou, só não vou dizer o nome dele porque eu não sei se o processo é em segredo ou não, que uma rede de supermercado que dizia que deixaria o país por conta de condenações na Justiça do Trabalho,
se somar todas as condenações dela aqui e comparar com uma única condenação que ela teve nos Estados Unidos, lá está mais caro. Então, é uma coisa tirada do contexto, fora do contexto, comparar com o que tem de pior quando nós temos uma legislação trabalhista moderna, atualizada, que deve ser copiada pelos outros países, não a gente copiar o que tem de pior no outro lado, né? Perfeito, concordância total aí, inclusive que a legislação é nos estados e não como aqui, que a nossa é nacional, e ainda bem que a nossa é nacional. Ainda bem mesmo, um país como o nosso. Agora eu vou passar a palavra à doutora Avatea Ferraz, que hoje representa o MAT, Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, uma grande advogada trabalhista muito combativa aqui de São Paulo. Doutora Avatea, bom dia. Bom dia, Horácio, bom dia a todos os colegas, bom dia, senador. É um imenso prazer em tê-lo aqui. Tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência desde a reforma trabalhista. Quero, pelo MAT, externar os nossos sentimentos às famílias enlutadas em razão da Covid e, em especial, à família do Dr. José Mentor, que nos deixou e fará grande falta nesta madrugada. A minha pergunta, senador, é ligada ao cenário político. Na visão de Vossa Excelência, qual a autocrítica que poderia ser feita pelos partidos que perderam a eleição e como Vossa Excelência compreende a ascensão da extrema-direita no Brasil e se o eleitor pode ter uma esperança de melhorar esse cenário, né? Olha, de fato é preocupante, muito preocupante. Digam o que quiserem dizer. Eu sempre procuro ter uma visão ampla. Eu acho que um governo eleito, ele é o governo de todos, né? Foi eleito. Eu tenho que torcer para que ele acerte. Jamais vou torcer para que, se já me perguntaram, o ministro da Educação entrou um e saiu. Independente quem seja, quando o primeiro foi indicado, os dois últimos estão falando, né? Porque aí muda muito, né? Eu me perguntou o que eu achava. Eu digo, olha, ele nem sentou na cadeira ainda. Então eu só posso achar se ele é bom ou se ele é ruim pela conduta, né? Não é ruim no sentido ruim ou bom. Se ele é preparado, é competente, vai fazer uma bela administração, na alma de um povo que é a educação, sem educação a gente não vai a lugar nenhum, depois que ele sentar e começar a agir. Ele nem sentou, renunciou antes. Agora veio esse próximo. Eu disse a mesma coisa. Eu estou analisando o homem que estava ali ou a mulher, né? Eu disse a mesma coisa. E fiz uma live, e por que eu estou dizendo isso? Fiz uma live antes da votação do Fundeb na Câmara. E estava o representante do Ministério. E, para alegria minha, a representante disse, olha, o relatório que todos os outros setores que estavam numa live semelhante a essa estão defendendo, nós não somos contra, o problema está lá na economia. Eu achei um sinal positivo, né? Porque, pelo menos, não eram contra. E me perguntou no final... Me perguntou, não, eu provoquei e disse, olha, diga para o ministro que eu vou torcer para que ele acerte. Que se ele errar, todos nós perdemos. Isso mostra a minha posição de que eu quero que a democracia, em primeiro lugar, respeitarei sempre o processo das urnas, né? O processo das urnas eu vou respeitar, seja quem for. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Eu falava isso no movimento sindical. Te organiza, acha que são pelego, te organiza e derruba e ganha próximo, né? Então, é nessa ótica que eu quero aqui demonstrar como é que eu vejo o quadro. E, claro, que eu estou muito preocupado. Acho que os governos anteriores fizeram muito. Não nego, Fernando Henrique fez, Lula fez e Dilma fez no limite. Eu queria só dizer que ninguém governa sem o Congresso. E, às vezes, quando um presidente não faz tudo que nós gostaríamos, eu tenho quase certeza que muitos deles gostariam de fazer mais. Mas, por exemplo, se for analisar, pegar o governo Lula ou Dilma, que foi o mais próximo, mas poderia falar com o Fernando Henrique também, não tem problema nenhum. Até eu me lembro dele agora, e vou repetir aqui, o salário mínimo de $60, eu consegui aprovar que chegasse a 100, e um dia no encontro com eles, feliz agora, pai? Por que, presidente? Ué, chegou a 100 país. 100 país? Aí eu disse para ele, né? Ele, 100 país, $100, você não brigava dia e noite, por isso está $100. Claro, então cada um teve a sua marca. Depois, com a política, que eu já expliquei, inflação mais PIB, nós chegamos a mais de $300, mas foi um processo de construção. E arrancamos de lá. Eu estou dizendo tudo isso para tentar sinalizar
que no processo democrático o Congresso é fundamental, não é só o presidente. Por isso que o Collor, se você analisar friamente, olha que eu votei pelo afastamento dele, e ele sabe que eu não tenho comigo voto secreto, né? Mas se a gente vai lembrar do episódio Collor, a gente lembra o quê mesmo? Caminhonete Elba. A gente lembra isso, né? Vamos agora lembrar do afastamento da Dilma. O que a gente lembra? Bicicleta, eu diria. Casualmente, o outro um carro, outro, porque é tal de pedalada. Pedalada. Agora, pergunta para aqueles que afastaram a Dilma, o que é essa pedalada? Eu estava lá, eu defendi ela, porque eu conheço ela há mais de 30, 40 anos, né? Mais de 40 anos. Ela foi secretária de Estado no Rio Grande do Sul, inclusive, né? Mas pergunta o que foi. Eles vão dizer, tal de pedalada. Mas o que é a pedalada? Não sei o que tem, porque não sei o que tem. E não explicam, mas afastaram ela. O que eu estou tentando mostrar com isso? Que governar não é fácil. Se você analisar, a não ser... Olha, tomara que eu não erre, depois eles pegam no meu pé, viu? A não ser, no governo Lula e Dilma, o PSDB, eu acho que o DEM, dos partidos maiores, eu diria, né? Todos os outros foram no governo. Todos os outros estavam lá para uma composição que é chamada da governabilidade. Fomos bem quando acharam que a Dilma estava numa visão mais, eu diria, próximo a uma visão mais à esquerda, digamos, né? Tiraram ela do poder, pela tal de pedalada. Então, eu diria que eu acho que fizemos muito, se olharmos os programas de governo, né, todos que fizemos de lá para cá, eu vou pegar do Fernando Henrique para cá, porque o Collor não pode nem governar, porque tiraram ele. Tiraram e foi o Congresso, né? Fizemos muita coisa, mas eu fico com aquele termo, fizemos muito, mas tínhamos e temos ainda muito por fazer. E, no momento, o governo que está aí ganhou as eleições. Eu acho que a tua pergunta vai nessa linha também, que eu vou afunilar agora para responder. Eu sou muito fã da Frente Ampla, viu? Eu, há mais de 15 anos atrás, reunido em Bento Gonçalves, quem está nos assistindo aqui, algumas pessoas sabem, a gente lançou uma ideia de Frente Ampla pelo Brasil, preocupado já com o futuro, porque os setores conservadores, e eles são corretos nesse sentido, eles fazem política a longo prazo, e nós também temos que fazer a longo prazo. Então, eu digo, para nós nos manter e continuar aprimorando os programas sociais e avançarmos tudo aquilo que gostaríamos, repito, fizemos muito, mas há muito por fazer, é fundamental pensarmos numa frente ampla. Mas a frente ampla não foi em frente. O resultado foi que nos dividimos todos e o presidente atual ganhou as eleições. E está aí o resultado para todos verem o que está acontecendo no Brasil. E a pesquisa última que me preocupou ainda, não sei se vocês viram, a última pesquisa que mostra que ele deu uma crescida. Resumo, frente ampla seria o melhor caminho para todos nós. E temos um governo que olhe para todos, governe para todos, não importa quem votou em Pedro, Paulo ou João, que é mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita. Temos que assumir a responsabilidade quando você ganha, seja no município, no estado ou na União, você é o presidente, o governador, o prefeito de todos, e não só aqueles que votaram em ti. Acho que deu para entender o que eu penso, pelo menos, né? Deu sim, senador. Concordamos, né, com a explanação de Vossa Excelência e achamos que essa ascensão da extrema-direita, ela precisa, de uma certa forma, ser barrada. O eleitor ele precisa se conscientizar, porque essa frente ampla precisa existir realmente. Porque senão os direitos mais básicos da população brasileira, não só de saúde, educação, o direito de existência está em perigo. Eu agradeço o posicionamento de Vossa Excelência e devolvo a palavra ao Horácio. Eu concordo plenamente com você, Ava Ferraz, pelo fechamento que fez. O espírito da Frente Ampla é exatamente esse. O olhar para as pessoas, mas para todas as pessoas. Não importa se ela tem uma visão mais de direita, de centro ou de esquerda, que daí nós vamos governar para todos. Ok. Parabéns pela conclusão. Tá certo. Senador, também vou continuar fazendo referência às pessoas aqui, além de uma grande quantidade, uma qualidade enorme na nossa audiência. Francisco Luiz Lima, Vera Jatobá, Imar Eduardo, grandíssimo advogado.
gente do país inteiro aqui, colegas do país inteiro, estão prestigiando, parabenizando os senadores e entrevistadores aqui. A Sua Excelência, o senador fez referência agora há pouco ao Fernando Henrique, sempre presidente também, e não por presidente, mas por ter sido um grande sociólogo também, num país onde teve Darcy Ribeiro, a Florestan Fernandes, que a gente falou há pouco. Então, eu acho até sempre, eu fico aqui pensando, e ele disse recentemente numa entrevista aqui no Roda Viva, o que há de diferença entre, acho que foi no Roda Viva, mas está aí nas redes, uma diferença entre o que é de direita extrema e o que é atraso, né? Já são coisas diferentes, tem gente que é atrasada, não é nem de extrema direita. E aqui eu passaria agora a palavra à doutora Sara Hakim, que é a nossa presidenta da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de São Paulo. Teve também, ao que a gente sabe até agora, uma perda, acho que parece-me que relacionada ao Covid na família também. Meus sentimentos, doutora Sara, uma das idealizadoras do MDJT. Tem a nossa solidariedade de todo o grupo. Vou passar então agora ao Fábio Gaspar, doutor Fábio Gaspar, presidente do importante sindicato dos advogados de São Paulo, grande sindicato, grande Fábio. Tem a palavra, Fábio. Bom dia a todas e a todos. Um agradecimento especial ao nosso senador Paulo Paim, que é, na minha opinião, hoje a maior referência na defesa dos direitos sociais, trabalhistas, dos aposentados e do combate ao racismo. É um orgulho para nós, senador, termos o senhor como nosso representante no Senado. Infelizmente não é de São Paulo, mas é do Sul, mas representa a todos nós. Eu não poderia deixar de registrar, em nome do Sindicato dos Advogados, lamentar o falecimento do ex-deputado Mentor. O Mentor foi advogado, defensor dos direitos humanos, combateu a ditadura e foi casado por muito tempo com a nossa amiga, companheira, Graça, conselheira da OAB, conselheira do Sindicato dos Advogados, que é, para mim, também uma das maiores lideranças da nossa advocacia. Senador, antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de informar ao senhor que o Sindicato dos Advogados, juntamente com o Movimento de Defesa da Justiça do Trabalho, nós encaminhamos um parecer para todos os senadores, o parecer do jurista Pedro Serrano, que ele aborda as questões das MPs, onde ele ele questiona a constitucionalidade da MP, todas as MP, a 936, a 927, a 955, a 905, né, que ali prevê a redução de jornada, a redução salarial e outras restrições aos direitos trabalhistas. Nós entendemos que é muito importante termos um parecer de um jurista e da área do direito constitucional, até porque essa luta não é apenas corporativa da advocacia trabalhista, é muito mais do que isso. Hoje, defender os direitos sociais é defender uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Já que eu estou falando das MPs, a minha pergunta se refere também à medida provisória 936, né, que ela foi aprovada pelos deputados na Câmara, né, e a gente sabe que ela é defendida pelo atual governo, pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e ela tem como mesmo chamariz, né, da reforma trabalhista, que ali na época eles defendiam a reforma trabalhista dizendo que ia promover mais empregos, que a manutenção dos postos de trabalho, quando a gente viu justamente o contrário, né, a precarização dos direitos. Se essas MPs vão gerar mais empregos, elas ajudam a conservação dos postos atuais de trabalho. A gente já viu a sua opinião, mas eu gostaria que o senhor reforçasse, porque esse é o momento que o país de restringir mais direitos, né? Quando a gente vê que o quanto foi importante, né, o trabalhador seletista, ele, de uma certa forma, está muito mais protegido que os trabalhadores que estão na economia informal. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, apesar que o senhor já abordou bem aqui as MPs, mas eu gostaria de ouvir novamente, senhor. Não, Fábio, a tua pergunta cabe, sim, para mim aprofundar um pouquinho essa questão mais. Eu começo a dizer que as medidas provisórias
foi um erro de nós, constituinte, porque eu fui constituinte. Nós entendíamos, na época, e estou dando depoimento que histórico, bem dizer, no bom sentido, porque eu trago para o presente um novo erro no passado. Eu sou parlamentarista, viu? Então, nós que éramos parlamentaristas, ganhamos o debate, e a medida provisória é um instrumento do parlamentarismo. Nós achávamos que, mesmo que tivesse um plebiscito, nós íamos ganhar o debate, e perdemos. Só que daí já estava lá a medida provisória como instrumento, que ficou pior que o decreto-lei, inclusive, porque o decreto-lei pegava, enfim, brutava, derrubava ali na frente, porque nós dizíamos, não, em vez de decreto-lei, agora é medida provisória, né? Para fortalecer o parlamento. Só que, infelizmente, passou o presidencialismo e esse instrumento ficou na mão do presidente. Se você pensar qual é a pauta da semana que vem no Senado, só medida provisória. Ultimamente, só votamos medida provisória. Então, a iniciativa de fazer leis, que em tese devia ser do Legislativo, aquele beabá, né? O A e a U, se quiser, né? O Legislativo é para legislar, o Executivo para executar, e o Judiciário, na dúvida, julga, né? Não. Agora, quem está fazendo, infelizmente, a iniciativa está sendo do Executivo. É medida provisória todo dia, banalizou já. Por isso que, no meu entendimento, cabe esse movimento que você falou, que vocês entraram para falar da inconstitucionalidade, que não é urgente, não é relevante e não tem nada a ver com pandemia. Porque houve, inclusive, um acordo no primeiro momento lá entre nós outros todos, de que, época de pandemia, vamos aprovar, sim, de forma urgente, tudo aquilo que for para salvar vidas. E salvar vidas, claro, vai desde a micro e pequena empresa, uma ajuda de emergência, vai a questão das mulheres, dos deficientes, dos idosos, enfim, tudo aquilo que vai contemplar os quilombolas, os indígenas, enfim, os setores mais vulneráveis. Vai desde a testagem, que eu tentei aprovar, mas não consegui. O que eu digo? E por que estou falando o que é urgente e o que não é urgente? E, doutor Fábio, concordando com Vossa Excelência, essas medidas não são urgentes. Deixar-se passar o período. Por exemplo, vou dar um exemplo. No setor de frigoríficos, e tem muito frigorífico no meu estado, mas tem em outro também, em Mato Grosso, teve frigorífico de 300 testagens, 200 deu contaminado. Aí daí o cidadão morre. Morre e troca por outro. Mão de obra tem bastante. Veja que mundo cruel é a barbárie, né? Então, em vez de fazer a testagem nas pessoas que estão no mundo do trabalho, isso sim é urgente, isso sim que tinha que estar numa medida provisória para executar de imediato. Quem que faz o teste? Na carcaça do suíno, que a China só aceita depois do teste que os suínos podem chegar lá. Então, resumo o linguajar popular, a carne do porco tem mais valor que a vida das pessoas. Então, por tudo isso, é que vocês estão cobertos de razão em relação às medidas provisórias. Porque essas medidas provisórias, inclusive a 936, que eu tenho aqui, aprofundam a reforma trabalhista, previam a prevalência do acordo individual sobre o próprio acordo coletivo, redução da atualização dos créditos trabalhistas, o fim do juro de mora para aqueles que não pagam os créditos trabalhistas em dia, inclusive o fim do juro de mora. Estou dando alguns exemplos do material que eu tenho aqui na minha frente, que, na verdade, foi construído pela consultoria, né? O que isso é urgente e relevante, essas propostas? O que é urgente e relevante mudar a carga horária dos bancários? Você, inclusive, citou aí. Então, não procede, é inadequado, quando vem claro que a gente provoca esse debate lá. E a gente faz questão de botar embaixo, brigamos lá muito no Congresso, e muitas vezes eu reconheço que eles acordaram, né? Muitas dessas aqui nós derrubamos, né? Quase a maioria derrubamos. Mas nós, aquelas que passam, nós botamos, deve prevalecer durante só o tempo de pandemia, depois volta a estaca zero. Segundo, nesse período não fez o acordo para ter esses benefícios, que é benefício para o empregador, né? Não pode demitir. Então, algumas nós conseguimos, mas não em todas. Então, você tem toda a razão, o Instituto da Medida Provisória é um instituto perigoso, não poderia ser assim a granel, né? A varrer. O cara pode editar 30 medidas provisórias, 40, mais que uma por dia, se ele quiser.
e o Congresso corre atrás. Corre atrás para aprovar ou não aprovar ou derrubar. Uma ou outra é devolvida. Tem a possibilidade do Congresso poder devolver. São raras. Desde que eu estou lá, eu acho que umas 4 ou 5 das centenas de medidas provisórias é que foram devolvidas, porque não são urgentes nem relevantes. Obrigado, senador. Obrigado, senador. E o importante, né, como o senhor colocou, das medidas provisórias, e eles vêm com o objetivo de dar continuidade à reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, como bem o senhor falou, atacou os sindicatos e o direito do trabalho, né? E eles continuam dizendo que a reforma trabalhista e da Previdência não terminou, viu? Todas essas investidas que eles fizeram, nós conseguimos segurar, eles estão deixando claro que, passado esse período, eles voltarão. Inclusive, que isso tudo interessa ao campo dos advogados, a reforma da Previdência, que eles querem, porque querem a tal de capitalização. Voltará o debate da capitalização, voltará o debate das privatizações a varrer, como eles dizem. Aí eu sempre digo e repito aqui em um segundo. Calcule se tivesse privatizado o SUS. O SUS está salvando milhões de vidas, né? Calcule se tivesse passado a capitalização num momento como esse, cada um estaria cuidando da sua poupançazinha lá. Poupança como? Se o desemprego em massa está acontecendo e a redução do salário também. Esse é o mundo real. Por isso, parabéns, Fábio. Obrigado, senador. Peço desculpas aí pela manifestação do meu cachorro, que ele também está um pouco indignado. Tá? Mas tem que estar mesmo, viu? Felizmente, ele não pega o vírus, viu? Eu passo a palavra para o nosso colega, doutor Horácio. Tá bom, revolta dos bichos. Eu queria também aqui aproveitar a doutora Eide Cabeça, acho que já fiz a referência, ela é uma grande advogada, parabenizando a todos. A iniciativa também com o doutor Pedro Serrano, pelo sindicato, Adriano Santo, Aida Becker, Alexandre Lira, bastante gente acompanhando a gente aqui, muitos colegas, entusiastas, e vou passar agora a palavra ao Alex Miller, que é do SINAIT, Sindicato dos Auditores do Trabalho, que soube eu e sei de longe, soube mais recentemente da grande experiência que tem, não só com o Estatuto, e quero te parabenizar, Alex, pelo trabalho que você faz, o SINAIT. Os auditores são sempre, agora atualmente, massacrados, e você é um grande representante da classe. Tenho a minha admiração e tenho certeza da associação e de todos do MDJT. Boa tarde, Alex. Já é boa tarde, Horácio. Obrigado, tá, pelas palavras. Assim, na verdade, não valem tanto para mim individualmente, né, mas para o conjunto de amigos e colegas que compõem a categoria dos auditores. A primeira coisa, assim, é realmente manifestar a alegria da gente estar junto nesse momento tão difícil, né, da história do nosso país. Assim, cumprimentar todos e cada um que está aqui, assim como quem está nos acompanhando. Você citou o nome de várias pessoas aí que são amigos próximos, que são diretores do SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a Rosa, que é a vice-presidente. Então, assim, manifestar primeiro essa alegria de poder estar aqui, né, com todos esses amigos que são, na verdade, desse mesmo campo de movimento, de luta pelos direitos sociais, e com um baluarte histórico dessa defesa, que é o senador Paulo Paim. Todo mundo já falou antes aqui, eu não preciso nem repetir. Já sabe quantas vezes eu manifestei essa admiração, a alegria, a oportunidade existencial assim, de participar. E realmente, como todo mundo fez, lamentar assim, essas mais de 80 mil mortes, e que foram atingindo alguns de nós próximos aqui, que foram citados pelos colegas e amigos aqui antes, né? Então, assim, senador, retomando esse debate, né, que já fizemos tantas vezes, né, sobre o Estatuto do Trabalho e a importância de uma regulação do trabalho que tem por central não necessariamente a nomenclatura das relações que as pessoas estabelecem entre si, mas mais a dignidade da pessoa humana, ou seja, um direito do trabalho que tem por centralidade a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana trabalhadora, né? Então, eu acho que esse é o mote, era o mote do Estatuto,
E eu queria continuar nessa nossa conversação aqui. O Fábio falou ali da MP 936, e aí eu queria lembrar que essa MP, de fato, ela permite também a suspensão dos contratos de trabalho, a redução da jornada. E a gente fica observando, será que só os trabalhadores vão ter que assumir essas perdas? Isso é uma coisa para o senador poder refletir, né, conosco. Por que diante de uma MP dessa que traz tantos prejuízos para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, benefícios de desoneração, né, para os empregadores, a gente pode, de fato, afirmar que a gente não vai ter demissões, o seguinte, realmente a garantia do emprego, como ela promete, né? Então, acho que é um pessoal lá do Estatuto, né? Tem como até fazer essa ligação, essa conexão com a sustentabilidade. A gente ouviu aqui como se tem se manifestado a excelência de modo sábio acerca dessas coisas. Então, na sua visão de estadista, que infelizmente é uma visão tão rara no nosso país, né? Que você possa avaliar essa questão para a gente. Olha, sem sombra de dúvida, o Estatuto cumpre um papel fundamental, e você lembra bem, porque a gente faz caducar uma medida provisória. Caducar, que eu digo, é não deixar aprovar, né? Vem outra com o mesmo conteúdo quase. Aí vem outra com o mesmo conteúdo. Aí tivemos a 905, a 927, a 900 e até a 932, como eu peguei para relatar, eu tirei desculpa a expressão, um jabuti que tinha ali. Enfim, foi embora. Agora, vai na mesma linha dessa última. Essa preocupação é permanente, eu acho que o embate a gente continua fazendo. Eu, por exemplo, tenho feito muitas lives com as centrais sindicais e com as entidades da área pública, com o AB participando, o Alex, quando participa, alguém também, a Rosa participou da última, o Ministério Público participa, a Defensoria Pública participa, e deram um resultado positivo, viu? Nas últimas que nós conseguimos, passou por esse fórum, que é um fórum amplo, né? Não tem limite. Todos que têm uma boa vontade de ajudar são bem-vindos. E nós temos outra agora marcada para segunda-feira, às 17 horas, que vai, de novo, reunir um grupo de senadores e entidades que conhecem com profundidade a questão do mundo do trabalho, principalmente, para nos preparar para esse novo momento. O que eu vou te dizer, Alex? Nós temos que continuar fazendo esse embate, fazendo esse bom combate, né, no bom debate. Temos conseguido provar que é um absurdo querer, e repito o que eu disse antes, de forma oportunista, aprovar questões permanentes que vão suprimir direito dos trabalhadores. Eu vou dar esse exemplo que nós já damos, eu gosto de repetir, porque eu acho fim do mundo. O abuso de ter uma ação transitada e julgado, o cara ia me pagar, digamos, no mês passado, ou vai me pagar agora nesse mês, de repente, só vai me pagar daqui a 5 anos, e ainda, conforme o caso, vai pagar só metade. E no mesmo período, diz ali, numa delas, que de forma individual, eu estou me referindo ao empregador, sem sequer negociar com o empregado, ali dizia que ele pode reduzir o salário dele em 25%. É o desmonte do bom senso e do equilíbrio, né? Tudo isso nós falamos em plenário, enfim, e tem contribuído para o debate. Mas eu vou torcer para que essas MPs, que ainda estão vindo, porque virão outras, né, a gente consiga derrubar mediante uma ampla mobilização, principalmente via as redes sociais, e até uma live como essa que ajuda para a reflexão, inclusive dos senhores senadores e senadoras. Tem muitos senadores que são, eu não vou citar o nome de um ou de outro para não fazer injustiça, né? Podia citar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até 10, e os outros digam, bom, nossa, não citou lá, mas na hora do voto, tu vem aqui, por amor de Deus, nos acompanha nesse voto. Então, não vou citar o nome, mas tem um grupo bom de senadores, não é a maioria, que tenta trabalhar para convencer a maioria que é um absurdo você permitir que essas MPs sejam aprovadas nesse momento e que, oxalá, a gente consiga avançar, que foi a primeira pergunta que eu recebi, e você, Alex, que você participa das reuniões que nós tínhamos presencial do Estatuto do Trabalho. Por exemplo, a questão dos aplicativos. Esses meninos e meninas que são os entregadores, né?
Eles estão apavorados, eu já fiz uma live com eles, eles estão tão apavorados que eles não têm direito a nada, né? Não têm direito a nada. Eles querem a regulamentação, mas querem saber que tipo de regulamentação, e eu acho correto também, né? Que tem uma frase que vem do movimento das pessoas com deficiência, que eu ouvi muito, tudo com nós, nada sem nós, né? Então, eles querem muito participar. Que nós podemos ter no Estatuto do Trabalho como é que vamos lidar com os aplicativos. Como é que vamos ligar com o trabalho em casa? Vou dar um exemplo. O cara pode trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite e vai ganhar o salário dele. Como é que ele vai ter os seus direitos assegurados de tudo aquilo que ele trabalhou a mais? Como é que ele consegue provar, somente com uma regulamentação que a gente mostre para onde vamos? Então, tanto o teletrabalho como por aplicativo merece, para mim, uma regulamentação, para a gente balizar essa questão, porque eu sou do tempo e não sou advogado, hein? Mas o que eu mais ouvia dos advogados que eu tinha acesso, como dirigente sindical, Paim, vai na seguinte tese: tu não precisa ser advogado. Na dúvida, promísero. Isso eu guardei comigo coisa de 40 anos atrás. Na dúvida, diga que é promísero. E vai ser, e vamos por aí, conta com a gente. E, de fato, eles muito... Não vou citar o nome também de nenhum para não fazer justiça de tantos e tantos que foram fundamentais nesse embate. Então, Alex, a pergunta tem todo o fundamento. O Estatuto do Trabalho pode ser instrumento que vai balizar isso. E, claro, o que nós temos que torcer, porque não demora em 10 anos, como eu falei na abertura dos outros, né? Oxalá a gente aprove, oxalá fosse nesse mandato ainda, mas aprove, né? E tem alguns, por exemplo, o Movimento Negro tem um projeto chamado Os Autos de Resistência, que vai na linha de inibir a agressão policial contra o povo negro. Aí eles reuniram comigo ontem ainda, que essa foi com eles ontem, tanta live que eu estou a lembrar o dia, né? E eles disseram, pai, os advogados, não coloque em votação agora porque a gente perde. Então não é só colocar em votação, por isso que a Ava levantou isso. A pergunta dela foi nesse sentido. Só botar em votação para perder, aí não, ninguém quer marcar a posição. Por isso que eu acho que o Estatuto, eu estou querendo jogar ele para 2023, né? Nós ir trabalhando e quem sabe votar em 2023, que meu mandato pelo menos vai até ainda mais para o desgosto de alguns, eu me reelegi agora, né? Eu tenho ainda 7 anos pela frente contando com esse. Então, quem sabe a gente possa aprovar em 2023, por aí 2024, com as preocupações que você levantou, Alex. E não permitir que as medidas provisórias façam lei permanente. Esperamos que sim, né, senador? E o espírito dele realmente tem sido esse, de ser... A sua história que foi contada aqui no início, pelo Horácio, demonstra bem qual tem sido o seu papel como agente político no nosso país. Alguém que tem incansavelmente cumprir as promessas da Constituição. Promessas que, infelizmente, nunca foram cumpridas. E, né, todas as entidades, uma tentativa de cumprir a promessa de regulamentar aqueles artigos 7º ao 11º, que exatamente é o que está lá escrito como descritor da proposta do Estatuto do Trabalho. Né? Finalmente, a gente entender, ao contrário do que a gente fez, e aí eu acho que nós, como estudiosos do direito, temos uma grande culpa nisso, uma responsabilidade, né, de, ao invés de interpretar a Constituição a partir dos paradigmas da CLT, eu acho que reproduzir o direito do trabalho a partir dos paradigmas da Constituição. Então, é uma outra forma de ver a pessoa humana, de ver o trabalho humano, né, e protegido para além dessas situações pontuais ou de uma relação específica apenas, mas qualquer situação de trabalho humano em que um ser humano tenha que colocar ali sua energia, né, para sobreviver. E, assim, é mais do que satisfeito, claro, né, sua antevisão, sua previsão, assim, já pelo menos nos dá uma luz no fim do túnel de que a gente pode manter esse debate, continuar, né, na produção e na atualização, no aperfeiçoamento. Esses temas dos aplicativos estão lá apenas esboçados, né? A gente precisaria de um grande debate com as pessoas envolvidas, com os trabalhadores envolvidos também, para saber o que é necessário aprofundar nisso, observar as experiências do mundo, que tem muitas experiências que vão nesse sentido já, né? E, assim, contar tudo, e aí um ponto que o Horácio falou, para eu voltar a palavra para ele, né? As MPs, além de todo esse
ataque aos próprios direitos, ou a redução mais direitos, ou a diminuição de direitos, ou a restrição dos direitos dos trabalhadores, também restringiram e atacaram a própria fiscalização do trabalho, né? Se a reforma trabalhista de 2017 já vinha frontalmente atacado a justiça do trabalho, pretendendo diminuir até sua capacidade interpretativa, que é algo que, assim, acho que só existe algo assim em 1808, lá no Código de Napoleão, para dizer que o juiz tinha que interpretar literalmente, né? Acho que é uma coisa de 200 anos atrás. Então, agora, nas medidas provisórias recentes, também foram colocadas mudanças para a própria fiscalização, que tende a diminuir a capacidade da fiscalização de intervir, né? Aumenta as duplas visitas, toda aquela história que a gente já discutiu longamente em lives. Mas só para lembrar, né? O Horácio tem razão, a fiscalização do trabalho foi muito atacada mesmo. Obrigado, senador. Alex, só para que você faz eu viajar no tempo, aí quando você lembra dos artigos da Constituição, se não me engano, do 6º ao 12º, né? Que trata ali desse corpo. Mas eu me lembro, eu constituinte, aí um debate um dia lá na comissão, que tratava desse capítulo, que eu fazia parte, aí o cara dizia para mim o seguinte: ô Paim, tu quer fazer um acordo? A gente chamava dissídio, né? Mas um dissídio depois, mas é um acordo. Você quer fazer aqui o quê? Um acordo, um dissídio coletivo na Constituição? Eu digo, não, eu não quero. Mas eu sei que tudo que eu colocar aqui, de forma que seja cumprido no futuro, vocês vão ter dificuldade para tirar. E é por isso que nós temos que se pautar mesmo na Constituição Cidadã, que foi uma batalha enorme, né? Mas muito mais... Ela é autêntica, corajosa para a época, ela é progressiva, e alguns dizem que nós não assinamos. Bobagem, nós questionamos, claro, sempre queríamos aprimorar o mais possível. Mas nós assinamos, sim, todos assinaram, não me lembro de nenhum constituinte que não assinou o texto da Carta Magna, que comparar aquele time da época, independente da questão ideológica, era muito mais humanista do que os times outros que eu passei até hoje no Congresso Nacional. Olha que tinha nomes lá que a gente espelhava, mas muito mais humanistas no campo da construção do que o direito de greve. O direito de greve, para vocês terem uma ideia, eu fui negociar lá com o Renan Tito, eu, João Paulo de Monlevade, peguei um teco-teco, eu louco de medo, nunca andei de teco-teco, achei que ia morrer no caminho, mas fomos e voltamos, e daí o Renan de Espanha, agora te vira lá. Aí fui falar com o Covas e com o Lula, que eram líderes daquele, e com o Ulisses também, né? Só vai falar lá com o Jarbas Passarinho, né? Jarbas Passarinho. Que ele é o líder do lado de lá, se ele concordar, nós vamos aprovar. Ele é um cara muito culto, viu? Para mostrar para vocês questão ideológica. Ele pegou o texto, 4 dedos de texto. Ele pegou, leu, não, pode dizer lá para eles que eu vou defender no plenário. Então, o direito de greve, que está no texto da Constituição, que é um texto bom, tem a marca que já faleceu do Jarbas Passarinho, que não era um homem de esquerda, né? Pelo contrário, ele liderava o lado de lá, mas dava para dialogar. Aquele tempo tu dialogava. O pessoal tinha o mínimo de sensibilidade. Em outros tempos, olha, aqui na pandemia melhorou um pouco, não nego. Eu tenho que ser honesto. Está dando para dialogar mais. Mas antes da pandemia, estava muito difícil, viu? Só para reflexão. Obrigado, senador. Tá certo. Muito obrigado, Alex. Agradecer mais uma vez a audiência de todos e todas aqui. Nós completamos uma rodada, senador. Eu vou fazer uma colocação para, se Vossa Excelência quiser também comentar sobre ela e divulgar aqui, que foi, se não uma das últimas, talvez tenha sido a última iniciativa do MDJT, que é a de lançar uma defesa pública da magistrada Valdete Souto Severo, que por ter publicado um texto de sua autoria, e ela é uma jurista, é uma juíza do trabalho, de família gaúcha, inclusive, e usando de sua liberdade de expressão e publicando um texto na sua área de conhecimento científico, ela foi alvo de uma iniciativa do Corregedor Nacional, do CNJ, que para nós reflete um ataque justamente às liberdades democráticas, nesse sentido mais especialmente no tocante à liberdade de expressão. O movimento não viu isso com bons olhos e nós deflagramos um movimento para fazer um desagravo e um abaixo-assinado na defesa
não exatamente só dela, mas também dela, como magistrada, como doutrinadora, como jurista, como mulher, mas como cidadã, uma defesa de todos os cidadãos brasileiros que têm direito à liberdade de expressão. E essa iniciativa foi lançada há poucos dias, acho que no primeiro dia, se não me engano, aqui os colegas podem me corrigir se eu estiver errado, nós ultrapassamos a casa de milhares de assinaturas, e queria passar, não sei se Vossa Excelência com tanto trabalho teve a oportunidade de acompanhar, até porque é recente, mas se quiser falar também a respeito disso, abriria a palavra também para Sua Excelência fazer suas colocações. Faço questão e agradeço a você, Horácio, por ter me dado essa oportunidade. A juíza Valdete é uma referência para todos nós lá no Rio Grande do Sul. Todos os eventos que participei do lado dela, qualificada, justa, firme, corajosa e sabe o que fala, né? Porque muitas vezes as pessoas avançam no tempo e até do seu conhecimento e às vezes pisam em falso. Ela não pisa em falso. Eu não estou me referindo por ser juiz ou não ser juíza, falando da pessoa Valdete, né? Ela, inclusive, em muitas reuniões dessas MPs, ela me ligava e pedia: Paim, não dá, Paim, isso aí é demais. Não tem como tu fazer algum tipo de movimento e conte sempre comigo. A Valdete é essa pessoa, né? Eu gosto muito do termo humanista, né? Humanitária, tem compromisso com todos, faz o bem sem olhar quem. Eu acho que foi uma enorme injustiça que fizeram com ela. Eu, nas minhas correrias todas que eu estou aqui, eu procurei, vi a minha assessoria no Sul, porque eu estou em Brasília, ilhado aqui há 5 meses, viu? Por recomendação da doutora, que me atende aqui em Brasília, ela não recomendou, pela idade, enfim, princípio de diabetes, hipertensão, essa coisa toda, que eu pegasse voo. E eu não vou sair daqui para contaminar, no caso, a mim e os familiares do Sul. Por isso que estou há 5 meses aqui nessa salinha. Fiz aniversário aqui, conheci uma neta pelo computador, que nasceu lá no Sul, né? E às vezes falei com a Valdete, né? E por isso que eu estou falando tudo isso. Eu, se vocês permitissem até que dessa nossa live saísse, nem que fosse uma carta de carinho, de apreço, de respeito, e eu queria ser um dos que assinaria essa carta. E nós estamos falando aqui para todo o Brasil hoje, né? Por tudo que ela representa para todos nós. Então, Valdete, um beijo no coração, um abraço forte. Nós estamos junto com você. Você sabe disso, você me conhece, sabe. Meus assessores tiveram contato contigo, me mandou um áudio, você dizendo: obrigado, Paim, tá, estamos juntos. E ela se preocupou de dizer, não é pela questão individual, estou me lembrando do áudiozinho que ela mandou, é pela questão coletiva, das causas que todos nós defendemos. Então, sou parceiro, sou signatário de qualquer documento que vocês resolverem construir, e pessoas como vocês, como a Valdete, merecem todo o apoio de qualquer cidadão que tenha compromisso com a liberdade de expressão, de opinião, e que pensa no outro de forma positiva, como eu gostaria que pensasse em mim, né? Olhando para o outro, olha, te quero tudo de bom para você, oxalá seja a mesma coisa que eu tenho para mim. Então, Valdete, fica aqui o nosso abraço carinhoso. Horácio, o que tu puderes fazer aí, seria muito bom para mim saber que dessa live surgiu uma carta de carinho para ela e de solidariedade. Tá certo, senador. Nós fizemos um texto que foi subscrito por todas essas entidades e em outras, né? Então, a Associação aqui dos Advogados de São Paulo, a AMAT de Minas, eu não disse, mas é presidida também por uma presidenta, a doutora Cássia Ratten, OAB de Minas, o MAT, a Federação Nacional, o Sintrajude, a ABRAT, o SASP e o Grupo Prerro. Mas já temos aqui a sua subscrição pública ao vivo a esse documento. E eu tenho certeza que todas e todos aqui que nos acompanham, e aqui como entrevistadores e também pelas redes,
estão ainda muito enaltecidos com esse seu apoio público, que já era certo que viria, mas a gente achou que deveria fazer essa lembrança, que não é só uma lembrança minha, é uma lembrança de todo o grupo que está aqui, eu só fui o interlocutor aqui com Vossa Excelência. Eu agradeço, olha a palavra que eu vou usar para você, gratidão. Isso mesmo, por ter é recíproco e tenho colocado certeza, nesse documento. E tenho certeza que falo aqui por todas e todos. Quero mais uma vez agradecer todo o acompanhamento que houve nas redes. Senador, vou passar a palavra. Houve algumas perguntas aqui que a gente viu que Vossa Excelência já respondeu, algumas outras que eventualmente a gente não conseguiu fazer. Eu acho que é difícil acompanhar aqui, mas estou vendo que acho que todas foram respondidas. As que não foram, senador, nós encaminharemos para a sua assessoria para que certeza possam ser respondidas com os autores delas. E devolver a palavra para Vossa Excelência para fazer suas colocações finais. Eu quero agradecer, já que a gente está falando de trabalho sempre e tal, quem está proporcionando isso a nós aqui é o Rafael e o Adriano, que estão por detrás das câmeras e estão me auxiliando. Eu estou um pouco perdido com os equipamentos, mas eles estão me ajudando aqui bastante. E agradecer também a Vossa Excelência as lembranças que fez, acho que todas muito oportunas. Eu, como admirador pessoal, mas as lembranças específicas que Vossa Excelência fez, até de questões básicas para o povo brasileiro, no sentido de que, por exemplo, a luta pela abolição não é uma luta, aliás, envolve uma luta e não uma assinatura simplesmente pela princesa Isabel, como se ensina muitas vezes nas escolas. Se esquece a luta, a grande luta e o sangue que foi derramado para que isso fosse alcançado. E daí vão diversas outras questões até atingir uma que para mim é muito cara e que o professor Silvio Almeida, que é um grande brasileiro, vem dizendo sempre sobre, nos estudos mais modernos, em especial fora do país, os efeitos econômicos que esses problemas estruturais, por exemplo, como o racismo estrutural, que advém desde essa questão que Vossa Excelência pôs, como isso tem um reflexo econômico, como o capital moderno, em países modernos, já percebeu isso e que, portanto, diminuir direitos sociais, minorias e tal, é prejuízo para o bolso do capital. E a gente aqui, às vezes, fica vendo de novo esse atraso, essa questão de uma tentativa de uma exploração do capital por algo que lá no mundo mais moderno, alguma coisa já está superada. A gente fica sempre com a parte atrasada, me parece. E eu estou fazendo essa colocação para colocar que quase que a unanimidade dos comentários é no sentido de agradecer aos entrevistadores e, em especial, a Sua Excelência, pela qualidade do debate, que foi um debate em altíssimo grau, num sábado, em um nível assim de sofisticação e também de simplicidade. Vossa Excelência colocou como humano, o homem público erra também, mas desde que faça de boa fé. Eu acho que é assim que tem que ser, ninguém é dono da verdade. Vossa Excelência só demonstra um tamanho ainda maior quando faz esse tipo de colocação. Vou passar a Vossa Excelência a palavra para suas colocações finais, e, mais uma vez, agradecendo a sua participação. Obrigado, Horácio. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Ava, que eu chamei de Eva 2 vezes, mas eu fico ali, ó. É Ava. Está vendo no texto ali, né? Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Fábio. Foi um momento descontraído, né? E eu tinha certeza que assim seria esse nosso bate-papo. Fico feliz pela forma como vocês conduziram esse debate e me permito que eu diga. Eu dizia um tempo atrás que eu queria muito aprovar esses 4, 5 estatutos que eu já falei aqui. Todos são leis, né? Agora, o sonho, não querendo copiar aqui Martin Luther King, eu tenho um sonho. O sonho agora é aprovar o Estatuto do Mundo do Trabalho. Vamos torcer para que ele se torne realidade nesses tempos de grande transformação no mundo, né? Mas queria também dizer a vocês todos que esse é um momento mais difícil para mim, por isso a tosse aqui, viu, pessoal? Eu tossi para disfarçar a emoção. É quando eu vi aquela cena, eu digo, daquele jovem sendo assassinado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também acontece, mas a gente nunca viu.
E esse nós vimos o vídeo. E ele dizendo, você vai me matar. Eu digo ele porque ele pode ser meu filho, aquele jovem de 40 e poucos anos, completei 70 aqui nesse espacinho que eu estou com vocês agora, e eu vi aquilo, e o meu filho, que vai se formar agora advogado no fim do ano, lá no Rio Grande do Sul, ele me ligou apavorado. Tá vendo, pai, tá vendo? Passando a emoção, que dá para segurar, cara, é o que dá, tem que dar, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei acompanhando dia e noite, falei no plenário diversas vezes, mas para mim o que me move a partir dessa fala, primeiro foi o que falou a filha dele. Ela disse, mãe, parece que ela tem 7, 8 anos. Mãe, o pai morreu, mas ele mudou o mundo. Para mim, é muito bom ver, nos 5 continentes, jovens, negros e brancos, brancos e negros, não importa, fazendo passeatas, caminhadas, contra o racismo, pela paz, pela liberdade, pela justiça e pela mudança de conduta das polícias. Esse é um movimento lindo, que eu sou daqueles que sempre diz, só vai mudar mesmo quando brancos e negros souberem caminhar juntos e construir uma pátria para todos, né? Então, esses movimentos, que essa juventude bonita, que são... Olha, em cima daquela ponte, o dia que eu vi eles, todos deitados, numa ponte enorme, todos deitados. E permito que eu diga, isso que eu vou terminar aqui agora, e eu sei que a emoção pega vocês e pega a mim também. O que mais, além disso tudo que eu vi, foi um vídeo que eu vi, não foi um vídeo produzido no Brasil, onde um pai com um filho, tipo assim, 8, 9 anos, pai e mãe, brancos. E eles botaram na tela 2 crianças. E pediam o pai para o filho, filho, o que você está vendo? Eu estou resumindo. 2 crianças, pai, brincando, correndo, enfim, se abraçando, tal, um ajudando o outro. Só isso, filho. Mas é o que eu estou vendo mais, pai, 2 crianças. Daí um outro vídeo também, depois eu vi na sequência, um casal também, mas estava mais o homem aparecendo, bom mulher, não importa. Mas o pai e o filho negro. Aí as mesmas perguntas. E o que dizia a criança negra para o pai negro? Dizia, pai, 2 crianças brincando, correndo, se beijando, enfim, um beijando no rostinho no outro, caminhando junto, um ajudando o outro. Aí tanto o pai branco como o pai negro abraça o filho, não diz nada. Eu senti a emoção, como que dizendo, eu cumpri a minha meta, meu filho não é racista. Porque os pais estavam esperando que eles iam dizer, ali, pai, uma criança branca e uma negra. As crianças não disseram isso. Falaram de 2 crianças, mas ninguém entrou para dizer, nenhuma criança disse que ali era uma criança negra e uma criança branca. E os pais insistiram, mas tu não vê mais nada? Não vejo mais nada, vejo 2 crianças brincando. Então, a nossa criança, a nossa juventude não é racista, não é preconceituosa. Eu, no longo da minha vida, que é longa a minha vida, né? Eu enfrentei algum tipo de preconceito, mas nunca de criança e nem colega de sala de aula. Nunca, uma única vez. Nunca teve. Porque mostra que esse racismo estrutural ele é passado, ele é incutido, ele é forçado para que a criança e o jovem faça isso no futuro, né? Mas, felizmente, eu acho que estamos avançando, eu tenho muita esperança que nós vamos passar por essa, como passaremos por essa pandemia, e vamos combater todo tipo de racismo e todo tipo de preconceito. Obrigado. Beijo no coração de todos vocês. Valeu. Adorei estar aqui com vocês, viu? Desculpe a emoção. Não, senador, ela é mais que oportuna e, olha, os aplausos de nossos. O aplauso a vocês, eu estou vendo aqui, viu? Acho que Vossa Excelência já o ouvi dizendo isso, essa história,
E essa história vem bem a propósito de algo que eu já ouvi Vossa Excelência dizer e lembrar, que é uma frase do Mandela: ninguém nasce odiando, é preciso ter o aprendizado do ódio. Isso diz muito sobre nós. Eu também fico emocionado, honrado. Quero agradecer a doutora Ava, doutor Luciano, doutor Fábio, doutora Mariana, Alex, e a Vossa Excelência, senador, pela oportunidade que vocês me deram também de acompanhar esse debate. Saio muito melhor do que entrei. E desejo a todas e todos, com esse final muito emocionante, muito oportuno, um bom sábado, um bom final de semana com suas famílias, amigos e pessoas amadas. Um abraço a todos e todas. Tchau, obrigado, viu? Desculpe alguma coisa. Beijo a todos. Viva a Justiça do Trabalho! Viva a Justiça do Trabalho! Em uma segunda de manhã, debaixo do sol escaldante, capilotando a avenida como há muito tempo não se vê advocacia fazer. Todo desmonte da Justiça do Trabalho promete precarizar e piorar ainda mais a vida daqueles e daquelas que já são mais marginalizados no mercado de trabalho, como as mulheres, os negros e as negras. A Justiça do Trabalho é o único lugar onde grande parte da população resgata sua cidadania. Não há Estado de Direito sem Justiça do Trabalho. Nós não geramos prejuízos para o governo. O CNJ tem números de que a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere. Nós arrecadamos imposto para o governo. Não adianta imaginar que, extinguindo a Justiça do Trabalho, vão acabar os conflitos trabalhistas. Os conflitos trabalhistas são inerentes ao próprio capitalismo. Diferente do que muito se disse, existem algumas inverdades, como a Justiça do Trabalho não é apenas presente aqui no Brasil, mas em diversos países ao redor do mundo. Agora, eles querem o quê? É liberar o armamento e acabar a Justiça do Trabalho. Quer dizer, relações de capital e trabalho é na bala? Vai ser na bala? Não! O povo brasileiro é o que sofre uma das piores divisões de renda do mundo. E o seu capital, o seu patrimônio, o seu bem, são os seus direitos. Por ser contra o revisionismo histórico que tenta transformar direitos duramente conquistados pelos trabalhadores em privilégios ou meros custos econômicos. Nessa lógica, a Justiça do Trabalho, depois do Ministério do Trabalho, são os próximos do Ministério Público,